Para você que está aqui chegando com a gente no canal de notícias, você está curtindo agora e aprendendo um pouquinho mais sobre a revisão da vida toda. Na primeira parte do conteúdo, a gente trouxe toda a introdução para você entender o porquê a revisão da vida toda é um pouco complexa e também entender tudo que você precisa ter de informação para passar para o seu advogado, além de ter as documentações. Porque se você for tentar fazer o procedimento sozinho, se você não conhecer da área, você vai tomar prejuízo, ok? Sem mais delongas, vamos para a segunda parte do guia da revisão da vida toda 2021. O que você vai ter daqui para frente para tentar buscar essa revisão, seja na justiça ou na forma administrativa. Geralmente, pessoal, faz o pedido na parte administrativa, mas sabe que vai ser negado e busca ajuda da justiça, ok? Na segunda parte, a gente começa com o princípio do melhor benefício na revisão da vida toda. Algumas vezes, os segurados possuem o direito a mais de um benefício ou a mais de uma forma de cálculo de benefício. Em situações como essas, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é obrigado a oferecer para você o melhor benefício atribuído ao merecimento que você tem, além de ter a responsabilidade de orientar você sobre o tema. Nesse sentido, o enunciado 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social, diante do artigo 687, abre aspas, o INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado faz jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido, fecha aspas. No caso do HART, há uma situação em que a melhor forma de cálculo se trata da regra permanente do artigo 29 da Lei 8.213/91. Dessa forma, o segurado poderia optar pela forma que se mostra mais vantajosa, uma vez que a regra de transição não cumpre o objetivo principal de amenizar a nova regra. Assim, pode-se dizer que a HART também é uma revisão do melhor benefício. Tá ok? Continuando. Posicionamento do STJ sobre a revisão da vida toda. Vamos lá. Em dezembro de 2019, após a alteração de 2 recursos especiais, que no caso aí é o primeiro 1554 596 e 1596-203, direcionado ao sistema de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no julgamento do tema 999, decidiu pela viabilização da revisão da vida toda, ou seja, na ocasião, firmou-se a tese de que, ao aplicar a regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213, na apuração do salário de benefício, quando for mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876/99, aos segurados que ingressaram ao regime geral da Previdência Social até o dia anterior à data da publicação da nova lei, no caso que seria a regra de transição e também a reforma da Previdência. Sendo assim, o STJ alterou o posicionamento que vinha adotando e, até aquele momento, permitia que a regra definitiva se aplicasse somente perante a situação mais favorável que a regra de transição. Então, eles mudaram o entendimento para beneficiar você que busca aí a revisão da vida toda por conta da regra de transição. É possível ajuizar a revisão da vida toda atualmente? Vamos lá. Como os processos estão suspensos, podem surgir dúvidas quanto à possibilidade de ajuizar a revisão da vida toda, ou se seria melhor aguardar a decisão do STF. É importante que se saiba que a suspensão de processos não resulta a impossibilidade de entrar com novas ações. Significa somente que esses processos ficarão parados aguardando pelo julgamento até que
a situação seja normalizada, ok? O tema 406 do STF pode ser aplicado na revisão da vida toda? Vamos lá. É importante ressaltar que o agravo de instrumento 843.287 em trâmite perante o STF, tema 406, debateu os critérios para o cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário. Isso porque o agravante solicitava que o cálculo fosse refeito diante a média aritmética simples do benefício, de modo que pudessem ser considerados os 80 maiores salários de contribuição dentre os últimos 48 meses do PBC. De acordo com o tribunal, por maioria, recusou a concessão do recurso perante a ausência de repercussão geral da questão, já que não se trata de uma matéria constitucional. Observe, abre aspas, recurso, dois pontos, agravo de instrumento convertido em extraordinário e inadmissibilidade deste benefício previdenciário, renda mensal inicial, critérios de cálculo, tema infraconstitucional, precedentes, ausência de repercussão geral, recurso extraordinário não conhecido, ou seja, não apresenta repercussão geral, extraordinário que, tendo por objetivo o direito de se renunciar aos salários de contribuição de menor expressão econômica para compor a média aritmética que servirá de base de cálculo para a renda mensal inicial de benefício previdenciário, versa sobre o tema infraconstitucional, fecha aspas. Então tá aí, o STF fazendo aí o entendimento dele. A reforma da Previdência e a revisão da vida toda. Os beneficiários cuja data de início do benefício da DIB for posterior à entrada em vigor da EC número 103 de 2019, ou seja, reforma da Previdência, não será possível pleitear a revisão da vida toda. Isso porque o artigo 26 da EC 103/2019 decretou que somente o salário de contribuição a partir de julho de 94 não fossem reunidos no cálculo do salário do benefício. Em outras palavras, antes era possível solicitar o afastamento da regra de transição e aplicar a regra permanente. Contudo, agora existe a limitação correspondente à regra permanente, além de ter sido constitucionalizado, ok? Seguindo aí com a matéria, aplica-se prazo decadencial da revisão da vida toda? Vamos lá. A decadência no direito previdenciário equivale ao prazo de 10 anos, sendo possível requerer a revisão da vida toda. Findado este período, não será mais possível fazer a revisão, apesar do que algumas pessoas acreditavam ter o direito de solicitar a revisão da vida toda em qualquer momento da vida, considerando o nome ao pé da letra. Alguns advogados previdenciaristas tinham a crença de que este prazo não seria aplicado à revisão da vida toda, por se referir àquela de melhor benefício. Contudo, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgou o mérito no tema 966 dos recursos repetitivos, incidindo ou não sobre o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei 8.213/91, que dispõe sobre o reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso. No entanto, o colegiado definiu a tese de que, abre aspas, incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213 de 1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso, ok? Vamos lá, para fechar a matéria, como analisar a revisão da vida toda. Vamos lá, hein? Para conferir o valor da aposentadoria, se seria superior ou inferior ao se afastar da regra de transição, é necessário realizar o cálculo previdenciário de cada pessoa individualmente, pois ainda não existe uma regra geral
que permita saber se o resultado é favorável ou não sem calcular. Existem apenas 2 indícios, entretanto não são absolutos. Caso os salários de contribuições anteriores a julho de 94 sejam mais altos que os demais, caso o cálculo tenha caído no divisor mínimo, sendo assim, o auxílio de um advogado previdenciarista é essencial para realizar esses cálculos e encontrar os benefícios mais viáveis a cada cliente junto aos melhores honorários. Vamos lá! Se você quiser realmente saber se vai ser vantajoso para você buscar a revisão da vida toda, a primeira coisa que você precisa ter em mãos é todas as provas para poder apresentar ao advogado, que é especialista da área. Não procure nenhum outro advogado, tem que ser um especialista em direito previdenciário, para que ele, com a documentação em mãos, ele analisar se realmente tudo aquilo que você tem em mãos pode ser utilizado na hora de ir para o processo na justiça e se esse processo poderá trazer benefícios para você. Se nesse caso não trouxer benefícios, é melhor nem tentar, ok? Agora que você já sabe de tudo, deixa aí o seu comentário, compartilha, se inscreve no canal. Eu te explico. A fonte da matéria de hoje é o JC, Jornal Contábil. Ativa aí o sininho e vem com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdos. Não sai daí não, esse é o canal Te Explico.